A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. E aqui estamos recebendo hoje João Batista Machado dos Reis. Assim, pelo nome, de repente você não vai saber quem é, né? Mas se eu falar Tenente Reis ou Reis, muita gente da cidade e da região sabe, né? Acabou. Boa noite, Reis. Obrigado por atender nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Hora Extra aqui da Mundial. Eu agradeço o convite, eu não esperava esse convite, mas foi bem interessante. Eu estive pensando que essa história pode transmitir coisas boas para as pessoas. Exatamente. Uma história bem antiga, bem familiar e de muitos anos. Então foi um prazer. É um prazer estar por aqui. Muito bem. Bom, o Reis é conhecido aqui, mais conhecido por conta do seu trabalho na Brigada Militar, né? Tanto que se aposentou como tenente da Brigada Militar. Aqui em Juí atuou também em Bozano, Porto Alegre, São Luís Gonzaga, Três Passos. Quer dizer, percorreu uma boa parte do estado com o trabalho na Brigada Militar. Natural de Santo Ângelo, né? Veio parar aqui em Juí em que ano e em que circunstância, o Reis? Bom, sou natural de Santo Ângelo, do interior de Santo Ângelo. Até brincando com meus irmãos, nós tentamos descobrir o local onde a gente nasceu. A gente só nasceu lá. Pertencia a Entre Juízes, distrito de Santo Ângelo, um lugar denominado Serra de Baixo. Serra de Baixo. Aí meu pai entrou para a Brigada Militar e a gente seguiu. Eu sou o quinto filho, nós já éramos 6. Então meu pai veio para Santo Ângelo e foi para Santa Maria e a gente seguiu de trem atrás do pai. Muitos anos, isso aí lá por 59, 60. E então o pai foi transferido para Chiapeta, o único policial de Chiapeta. Então uma experiência assim que a gente discute e ri muito, era muito diferente de tudo, né? Em Chiapeta já éramos 7, nasceu mais a última irmã. Então imagina, pai policial, a minha mãe era zeladora da escola e 7 filhos, então é uma ginástica enorme mas tudo muito interessante. A gente era uma família muito rica. O pai era muito disciplinador, muito orientador, a minha mãe também. Então a gente nasceu todo mundo com saúde, oportunidades pela frente, né? Um mundão estranho, há mais de 50 anos atrás. A gente era uma família muito rica em termos de princípios e tudo, mas a gente só não tinha dinheiro. Mas a gente era muito rico nesse sentido. Isso aí. E aí veio mocinho para cá, veio novo para Juí? Para Ijuí, dia 13 de março de 69, a gente veio de mudança, o pai foi transferido para Ijuí e eu tinha 12 anos. Então, desde 69 eu estou morando por aqui. Isso. O Reis me dizia aqui que trabalhou em muita coisa aí na vida dele antes de ingressar na Brigada, que foi em 1981, né? Você trabalhou aqui no Gás, trabalhou no Bradesco. No Gás era jovenzinho quando trabalhou? Exato, eu com 15 ou 16 anos eu podia trabalhar. Trabalhei na fábrica de calçados do Gás alguns anos. Depois eu... Na produção mesmo? Na produção de calçados, era a fábrica de calçados ali. E depois eu fiz uma seleção no Bradesco e entrei com 16 anos, eu trabalhei no Bradesco, alguns anos lá, como contínuo, entrei ali por baixo. Aí só saí do Bradesco para servir o Exército, em 76. Em 76 fui para o Exército. Cumpri meu ano do Exército, onde eu fui graduado do Exército. Saí do Exército em começo de 77. Aí fui aventurar, fui a Porto Alegre. Tem um irmão, me convidaram para ir para lá. Eu fiz um concurso no Ibope lá, eu fui convocado pelo Ibope, fui pesquisador do Ibope, pesquisa de opinião pública. Trabalhei um ano lá, mais ou menos. Ganhava muito bem, era um trabalho bom. Só que eu não era satisfeito com o que eu fazia, eu não gostava do que eu fazia. Pesquisa de opinião pública, tudo bem, mas bater nas residências, às vezes, domingo pela manhã, era um tanto complicado, né? A remuneração era muito burra. Até que aconteceu um episódio, que eu estava falando com o Elano, eu trabalhava em toda a grande Porto Alegre. Conheci muito lá nesse tempo. E eu trabalhando em São Leopoldo, na Vila Charlau, um domingo de manhã, chovendo, eu fui assaltado. Identificado como pesquisador. Com crachá, com a planilha do Ibope, com a planilha, tudo. Mas tinha só o dinheiro do ônibus, né?
Então levaram meu dinheiro do ônibus, rasgaram minhas planilhas, me agrediram. E aí uma senhora que assistiu ligou para a brigada e daí vieram ali, fizeram a ocorrência e nunca esqueço. Voltei sem meu dinheiro do ônibus, um policial, um PM me emprestou, me deu o dinheiro para voltar para Porto Alegre. Em Porto Alegre, lá no edifício Coliseu, que era a sede do Ibope, o nosso armário lá tinha dinheiro para essas situações aí. Então, nessa hora eu decidi voltar para Ijuí, né? Sim. Dei de volta para Querência. Pesquisava o quê? O que você estava fazendo naquele momento? Qual era a planilha de Era pesquisa? pesquisa de opinião pública, de audiência de rádio, televisão e outras situações todas de opinião pública. Né? E aí tinha toda uma estratificação lá de... Exato, tu ganhava um mapinha lá de uma área de público A, B, C, D, e daí tu cumpria aquele mapa lá e retornava e lançava na estatística lá, né? Então, era... Pelo menos lançava. Pesquisador, ele era pesquisador. Pesquisava e depois lançava os dados também. Exato, entregava os dados lá e daí saía a estatística. E aí pesquisando sobre a audiência de rádio da Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre, rádio, televisão. O que dava naquela época aí? Lembra? Era muita farroupilha. Né? E daí a gente tinha que... era muita farroupilha, né? E daí a gente tinha que justificar o porquê da pesquisa, né? Sim. Não, conforme a audiência eles mudam a programação, isso, aquilo, Rádio Gaúcha, Farroupilha, esse tempo da grande Farroupilha, né? Eu trabalhei praticamente um ano lá, então depois desse assalto eu desisti. Resolvi voltar para Ijuí. Decidi voltar para Ijuí. E nessa volta para cá, e aí, que foi a atividade? Eu retornei, eu tinha saído do exército, eu retornei para Ijuí e fui convidado a voltar para o Bradesco. Olha aí. Trabalhei de 76. Exato. Trabalhei mais 3 anos no Bradesco. Eu fui caixa, fui supervisor dos caixas, cheguei a subcontador. Vários antigos aqui trabalharam comigo. E aí, como eu já era procurador do banco, né, eu não concordei com algumas coisas, umas situações de licitação. Sim. Que tentaram me forçar a fazer umas licitações de empresas e eu não discuti com o gerente e acabei sendo... eu fui exonerado. Exonerado. De 77 até que? 79. Aí, como minha esposa trabalhava no João Clétio, o Bruno me convidou, meu amigo, me convidou para fazer o balanço da empresa. Eu acabei ficando mais 2 anos na empresa ali. Mas aí, como eu era quebra-galho, né, eu era motorista de caminhão, quando eu vi, estava viajando. Fazendo entregas e coisas. Então, aí, em 80, surgiu o concurso para a Polícia Civil, em Porto Alegre, e para a Polícia Militar. Eu e meus irmãos fomos em Porto Alegre, lá a gente fez a seleção, eu passei, digo, vou ser policial civil. Aí retornamos para Ijuí e saiu de imediato o concurso para a Polícia Militar. Também me classifiquei, então eu optei pela Brigada Militar porque eu já era casado, eu tinha uma filha e aí ficaria na região. Então a partir de 81 eu incluí na Brigada e fiquei na região. Fez o concurso da Civil e da Brigada, passou nos dois. Optei pela Brigada Militar. Situação de ficar próximo de casa. E aí acabou trabalhando na Brigada Militar aqui, começou aqui em Juí. O curso de formação foi em Três Passos, no 7º Batalhão. E aí, como eu fui, graças a Deus, fui classificado em primeiro lugar, eu ganhei a promoção de cabo no primeiro ano. Aí começou aquela história, eu tive que ir a Porto Alegre fazer o curso de cabo. Já fiquei 2 anos fora de casa, eu fui muito ausente, né? Aí me formei, o curso seria 8 meses, mas eles exploram muito essa mão de obra do interior que vai para lá. Acabei ficando 2 anos lá. Olha só. Depois retornei para Ijuí. Então, além do curso, ficou também atuando trabalhando lá? Trabalhando no policiamento. Usa essa mão de obra do Teve que voltar para Porto Alegre, onde você não queria ter ficado mais. Exato, né? Aí eu voltei para Ijuí, daí consegui a transferência para Ijuí. E trabalhei muitos anos aqui. Quantos anos trabalhou aqui? De 93, daí trabalhei vários, até de 83 até 89. Aí, como eu já era cabo, né, graduado, já tinha uma função, mas aconteceu uns episódios aí, né, de confronto com traficantes, aí me transferiram fui para o sul do estado, fui para Rio Grande e Pelotas. Rio Grande e Pelotas. Até para preservar o profissional. Exatamente. É uma situação em que eles transferem para preservar, né, a família. Me mudei com a família para lá. Por quanto tempo lá? De 89 a 94. Olha aí.
Em 94, lá nasceu um filho especial, que hoje está com 32 anos. Ele nasceu em 91 lá. Como é que é o nome dele? É Daniel. Daniel. Ele está com 32 anos. E como lá a umidade relativa do ar é altíssima, ele tinha insuficiência pulmonar e outros problemas cardíacos, fez cirurgia do coração. Aí eu consegui a transferência de volta para Ijuí em 94. 94. E aí ficou? Aí eu fiquei por Ijuí até 97. Aí me tornei presidente da Associação da Polícia Militar. Deu aquela greve de 97. Aí eu, como eu era presidente da associação, eu me tornei uma persona non grata. Ah, isso sim. Então a gente conquistou algumas coisas, né, politicamente. Aí eu fui transferido para Três Passos, de volta. Aí, como era uma transferência sem amparo legal no regulamento de remoção dos servidores, eu consegui voltar para Ijuí. Uhum. Não para Ijuí, aí me transferiram para Augusto Pestana, que pertence a Ijuí. Então eu fui trabalhar em Augusto Pestana, vizinho aqui, morava em Ijuí, tranquilo. Uhum. E em 99 eu fui promovido a terceiro sargento. Aí eu fui convidado pelo comando para comandar a brigada em Bozano. Foi criada a brigada em Bozano, não tinha. De 2002. Aí de 2002 até 2004 ou 2005 eu fiquei em Bozano. Aí eu fui convocado para o curso técnico, para me formar técnico em segurança pública em Santa Maria. Foram mais 2 anos fora de casa. Então foi muito tempo que eu fiquei ausente, né? Sim, sim. Por esses motivos aí. Você estava falando no bloco anterior que acabou tendo que ser transferido por conta de uma atividade policial aí que envolvia traficantes. Correu perigo? Como é que foi essa situação? O que dá para contar? Né? Não quero te forçar nada aqui, mas não é uma memória não muito boa, talvez? Não, isso é passado, faz parte. Quem entra na atividade policial, ele está sujeito a essas coisas, né? E eu, como sempre gostei de ser linha de frente, Sim. Eu sei o que poderia acontecer, é normal, corresponde pelo que tu faz. Então, não me questionei nada, eu fui sempre da linha de frente, sempre gostei de surgiu uma novidade, grupo tático, cavalaria, eu sempre fui desses grupos, fui da inteligência policial durante 9 anos. Cavalaria também, né? Da cavalaria, trabalhamos com cavalaria no regimento em Porto Alegre há alguns anos. Pelotão de moto no também. Litoral, então é muito versátil, né? Tem que ser meio polivalente. E eu sempre quis ser assim, eu tive muita atividade, eu sempre fui muito ativo e tenho muito conceito com o pessoal, me dou super bem com todo mundo até agora. Te diz que era chamado de para-raio de chumbo, é isso? Onde andava... Às vezes o policial é assim, tem aquele que gosta da linha de frente. Sim. E tem aquele que não, aquele que prefere ficar no serviço burocrático, que também é importante, logística e coisa. Mas tem aqueles do tipo a força tática, são pessoas que gostam dessa atividade. Tem que estar numa atividade mais de risco por opção. E eu sempre fui assim, então fiz minha trajetória dessa forma. E quem está na linha de frente é a que chega primeiro muitas vezes, ou então que também acaba correndo mais risco também, né? Exatamente, acontece isso aí, né? Você aposentou em 2007. Está muito diferente hoje o trabalho da brigada do que era na tua época, o Reis, pelo que você tem acompanhado? Evoluiu muito em todo sentido, até politicamente, né? O pessoal não tem muito a ver. A inteligência policial, por exemplo, hoje não tinha os recursos, nem meios, nem viaturas como tem hoje, né? Tem muito mais recursos. Mas em contrapartida, o policial tem que ser muito técnico, senão ele acaba sofrendo sanções. Tem que ser muito técnico. Sim. Tem uma lei para cuidar, e mesmo assim, depois, às vezes, tu entra no fórum como condutor de uma ocorrência e tu sai quase como réu de lá, porque a vítima te acusa de tortura, te acusa disso, daquilo, e daí tem que apurar tudo isso e às vezes te afasta do serviço sem motivo, mas é normal. Então, agora eu não serviria mais para trabalhar, porque eu não conseguiria me adaptar nesse tipo de serviço. E o pessoal é muito profissional, muito técnico, mas tem que se primar, se cuidar para não ter nem uma margem para sofrer sanção. Já tinha naquela época força tática, é isso? Quando eu me aposentei era POI, eu fazia parte do POI. Fazia parte do POI, pelotão de operações especiais. É praticamente a mesma coisa. Tem ainda hoje aí, né? E o que evoluiu foi a questão da inteligência, da questão do armamento também,
Muito armamento, muita qualidade de armamento, muita proteção, viatura, meios, muitos meios para trabalhar, né? Que não tinha. Comunicação era um problema. Trabalhou muito tempo com um revólver. Exatamente. 38, o que era? Não era 38, não? Era um 38. 38. Hoje é só pistola, né? Pistola com vários pentes, né? No meu tempo que era o presídio, era lá perto do quartel na Penha, né? Não tinha uma modulada, né? Não tinha modulada naquele tempo, não. Não, eu já trabalhei na modulada depois, no final. Mas antigamente era... Que a brigada ainda faz, não sei se ainda faz, né? Mas a segurança da penitenciária, né? Sim, ainda faz. A guarda externa, sim. Segurança, guarda externa, né? Naquele tempo ali era muito diferente, né? Não tinha agente penitenciário, era tudo a brigada. Nós íamos lá na Penha, eram menos, eram 40, 50 presos, né? Tem muitas histórias, era tudo diferente. Passou por muito sufoco nesse policiamento no pelotão de operações especiais ou não? Passou por algum bastante, cada ocorrência é imprevisível, né? Às vezes tu sai para uma coisa relativamente simples e não acaba sendo assim. Tudo é possível na hora, então o PM tem que ter uma flexibilidade de comportamento muito grande. Tem que saber que tu está indo para lá, mas a tua vida está em jogo. Então, meu pai, nesse sentido, ele me ajudou muito, ele me orientou, tem que ser assim, tu tem que primar pela tua sobrevivência, o processo se responde, mas hoje em dia está muito complicado, né? E o pessoal às vezes deixa de fazer, não por má vontade, porque a burocracia é tanta que depois ele vai ter que gastar dinheiro dele para se defender. A verdade é essa, né? Mas é bom, nosso pessoal é eficiente, a Força Tática de Juiz é um exemplo na região, resultados, meu Deus do céu, porque dos melhores da região, né? Estava me falando aqui que o Bischoff, que é o atual comandante da Brigada Militar, era seu soldado, era seu parceiro aí. Trabalhamos juntos, na época estava na ativa, né? Ele era soldado, eu era cabo, agora ele é apenas capitão. Não, uma pessoa 100%, sempre muito profissional. Nós trabalhamos na cavalaria juntos. Exato. Inclusive a gente foi a Porto Alegre fazer um curso de ecoterapia para trabalhar com cavalo, com as crianças deficientes, e nós fizemos o curso junto. Eu tenho uma estima pelo Bischoff, que ele é muito profissional, muito correto, é um exemplo. De todas as áreas que você atuou dentro da brigada, você falou que atuou no policiamento com motocicleta, cavalo, né, no POI, enfim, fez a guarda externa de presídio também, enfim, o que você mais se identificou aí? Qual era a atividade dentro da brigada? A inteligência? Inteligência é muito interessante, né? Era uma outra situação, agora tem muito mais meios. Mas eu trabalhei muito, interessante que eu aprendi muito, foi o trabalho no Presídio Central. Trabalhou lá? Eu trabalhei em 97, quando a brigada tomou os presídios, né? A Operação Canarinho, e o pessoal do Juiz foram trabalhar no Central. Era 5.000 presos naquela época. 5.000 presos. E tanto eu como o Tenente Veiga aqui de Juiz, o Tenente Maciel, a gente assumiu uma função lá de chefe do plantão permanente do Presídio Central. E é uma situação bem interessante, importante, né? E nós trabalhamos lá, cada um trabalhou 6 meses, 18 meses, 2 anos. Então a gente viu aquele mundo, aquele submundo lá que as pessoas não conhecem, nem imaginam como funciona lá dentro. E daí as pessoas questionam como é que entra a droga no presídio, como é que entra isso, a gente sabe tudo. Sabe tudo. Né? E daí eles falam em corrupção policial, não, mas é muito complexo, é muito interessante, entra a legislação, entra a lei que pode isso e pode aquilo. E a gente trabalhava a 400 quilômetros de casa, né? Uhum. Então foi uma experiência muito interessante. Além disso, eu também fiz curso sou piloto de barco, habilitado pela Marinha do Brasil, como outros PMs de Juiz aí, né? Tive a oportunidade de patrulhar o Rio Uruguai, quando deu off-toss na Argentina, então a gente vai lá ganhar umas diárias, né? Faz um trabalho diferenciado. Eu trabalhei também embarcado no canal de São Gonçalo, em Pelotas, combate ao abigeato, o roubo de gado. O canal de São Gonçalo é um canal artificial que vai da Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, e existe muito roubo de gado. Eu fiz parte desse grupo que trabalhou nos barcos lá, então eu tenho muita experiência e eu gostava disso. Olha aí. E no Central lá passou por alguma situação complicada, assim, que te marcou? É um ambiente muito tenso. A gente vai, na verdade, lá, o pessoal do interior vai lá para ganhar as diárias, né? Ganhar diária, porque trabalha fora de casa, tem direito a diárias.
Tem pessoas que vão lá, trabalham tudo bem, mas a pessoa que tem mais sensibilidade, ela vê que aquele ambiente é muito pesado, é um ambiente muito para baixo, muito crítico, aquelas pessoas vivendo numa condição subhumana lá, e tu não tem o que fazer, a não ser fazer teu trabalho, né? E um risco permanente. Estamos chegando ao final, aí, faltando 1 minuto para 7. Agradeço demais aí o Reis, você ter atendido o nosso convite. O pessoal na escuta, oferecendo música, te provocando aí, te convidando para sair dar uma treinada aí, dar uma relembrada. O Marcos Zebro, nosso colega, está na escuta aqui também, né? Colegas e brigada, né? Uma convivência boa, bacana, né? E além disso, lá o Reis também lida com lenha, né? Faltou falar isso também, um detalhe menor aí, mas tem uma lenha boa lá para fazer um churrasco, para botar no calefator na lareira, né? Sou cliente lá do Reis. Verdade, amigo Reis! Ô, Reis, velho! O vermelho lá. Ô, a taura velha! Isso, né? Mas tá bom, quero agradecer a gentileza de ter atendido o nosso convite e vir aqui bater esse papo com a gente aí. Vamos dar uma pescadinha lá no Itaí, lá, com a canoa do seu ali, ó. Nossa, o Reis é das antigas. Aí, não gosta da pesca, não? Reis. Também vai na pescaria? Ah, saudade, não tenho tempo mais. Ô, Reis. Mas teria muito mais história para a gente contar, né? Quem para conversar um pouco com o Reis, ele sempre tem muita história, né, para contar, de uma vida de muitas experiências. E agora levando essa vida um pouco mais diferente, um pouquinho mais saudável, né? Respirando um ar mais puro, né? E se envolvendo com coisas prazerosas, né? Exatamente. Só queria mandar um amigo para o grupo de WhatsApp dos amigos do Ruizão, anos 70. Olha São aí. amigos de mais de 50 anos que a 70. gente se reúne.